Olá, seja bem-vindo ao É Isto, seu canal de histologia humana. Nesta aula, o tema será epitélio glandular. Antes de tratarmos deste assunto, é importante relembrar que o tecido epitelial é um tipo básico de tecido, juntamente com os tecidos conjuntivo, muscular e nervoso, compondo em conjunto o organismo humano. O tecido epitelial apresenta como características básicas as células poliédricas e justapostas, assim como na imagem observada a seguir. Células justapostas são aquelas que se encontram unidas firmemente por meio de estruturas responsáveis por adesão, capazes então de garantir a função de revestimento. A função de revestimento é uma das mais conhecidas para o tecido epitelial, sendo responsável por recobrir, então, porções externas do nosso organismo, compondo, por exemplo, a epiderme, assim como a função de revestimento de órgãos ocos do nosso organismo, como é o caso do estômago e do intestino. Entretanto, nesta aula, iremos tratar da função secretora desse tecido. A função secretora é baseada na existência de células especializadas em três funções básicas, que são elas: sintetizar, armazenar e secretar substâncias. Estes epitélios com função secretora estão comumente organizados em estruturas denominadas glândulas. Estas glândulas podem ser denominadas unicelulares, quando apenas uma célula é responsável por esta função de secreção. Ou ainda podem ser multicelulares, compostas por agrupamentos complexos de células responsáveis pela secreção de determinado produto. Um exemplo de célula responsável por essa função de secreção, caracterizando-se como uma glândula unicelular, são as células caliciformes encontradas tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, com a função básica de secretar muco. Como exemplos de glândulas multicelulares, podemos citar diversas outras encontradas em nosso organismo, como é o caso das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas e outras glândulas como as endócrinas, responsáveis pela secreção de substâncias que controlam o funcionamento do nosso organismo. Como foi possível notar na fotomicrografia, as glândulas localizam-se abaixo do epitélio de revestimento, assim como também pode ser observado nesta representação, localizadas, portanto, na região de tecido conjuntivo. Isto ocorre porque, durante o desenvolvimento embrionário, as células epiteliais se proliferam e invadem o tecido conjuntivo subjacente. Ainda é preciso lembrar que a separação entre o epitélio glandular e o tecido conjuntivo se mantém devido a uma membrana basal. Ainda sobre esse assunto, vamos observar outra imagem retirada do livro de Junqueira e Carneiro, em que nota-se a diferenciação do tecido epitelial para a formação das glândulas e a obtenção de tipos glandulares diferentes. Além da classificação em glândulas uni- e multicelulares, temos também a classificação em glândulas endócrinas e exócrinas. Nesta imagem, notamos inicialmente a proliferação do epitélio que, num segundo momento, adentra o tecido conjuntivo. Durante esses passos de diferenciação, pode ocorrer de haver a manutenção dessas células que adentraram o tecido conjuntivo com a superfície, ou seja, com o epitélio de revestimento, havendo a formação de um ducto por meio do qual a glândula expulsa o seu produto de secreção. Esse tipo de glândula recebe o nome de glândula exócrina.
Dois exemplos de glândulas exócrinas já citadas na aula de hoje são as glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Mas podemos acrescentar outros exemplos, como as glândulas salivares, que secretam seu produto na cavidade oral. Ocorre ainda a formação de glândulas que se desprendem do epitélio original, gerando glândulas sem ductos que despejam o seu conteúdo no organismo por meio de capilares sanguíneos, sendo denominadas glândulas endócrinas. Entre as glândulas endócrinas, podemos ainda observar dois subtipos. A que se visualiza nesta imagem é denominada como glândula endócrina cordonal, pois suas células se organizam em cordões que se entrelaçam com os capilares sanguíneos. Mas ainda podem haver as glândulas endócrinas foliculares, em que suas células se organizam em folículos que funcionam como bolsas em que a secreção fica acumulada, sendo que os capilares sanguíneos se encontram no entorno desses folículos. Exemplos de glândulas endócrinas cordonais são a hipófise, a paratireoide e a adrenal. Por outro lado, um exemplo típico de glândula endócrina folicular é a tireoide. Trataremos das glândulas endócrinas com mais detalhes em uma aula específica. A partir de agora, trataremos com mais detalhes das glândulas exócrinas, lembrando que são aquelas que, durante o desenvolvimento embrionário e proliferação das células epiteliais, mantiveram contato com esse epitélio e uma espécie de abertura denominada ducto, por onde flui a secreção por ela produzida. Nesta representação, podemos observar as glândulas exócrinas com maiores detalhes, inclusive a divisão em uma porção secretora e uma porção ductal. A porção secretora, rica em células com características específicas, como abundância de organelas envolvida na síntese das moléculas a serem liberadas, como é o caso das mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia, e por outras organelas de síntese, como é o caso do retículo endoplasmático rugoso, apontado nessa imagem, bem como ribossomos e outras organelas. Muitas vezes, nessas células com função secretora, notam-se características morfológicas típicas, inclusive em relação à coloração, devido a frequentemente apresentarem em sua porção apical o acúmulo de vesículas de secreção. É justamente devido a essas diferenças morfológicas e funcionais entre células secretoras e células do ducto que verificamos a subdivisão dessas glândulas exócrinas quanto a essas características morfológicas. Vamos atentar a esses detalhes a partir de agora. Tendo como base a morfologia da porção secretora e as características da porção ductal, vamos então classificar as glândulas exócrinas. Quando a glândula exócrina apresenta um único ducto, portanto, um ducto não ramificado, é classificada como glândula simples. Ao contrário, quando se verifica um sistema de ductos com ramificação dos mesmos, a denominação dada a essa glândula é composta. Para finalizar a classificação morfológica, há necessidade de observação da porção secretora, que pode ser basicamente tubular ou acinar. As porções secretoras tubulares também são chamadas de tubulosas e se apresentam com morfologia de um tubo, portanto, uma porção secretora alongada. Diferentemente, as glândulas com porção secretora classificada como acinar ou acinosa se apresentam com morfologia esférica,
arredondada, sendo que, juntamente com os ductos, lembram cachos de uva. É possível ainda encontrar glândulas com características mistas, unindo, por exemplo, a morfologia tubular e a morfologia acinar, sendo denominadas de túbulo-acinosas. Ainda é possível encontrar variações desses tipos, por exemplo, as glândulas que são tubulares enoveladas. É importante dizer, então, que a classificação morfológica das glândulas une as informações referentes aos ductos e à porção secretora, tendo, por exemplo, as glândulas chamadas de tubulosa simples, sendo que o termo glândula tubulosa faz referência à morfologia tubular da porção secretora e simples faz referência ao fato de contar com apenas um ducto. Alguns exemplos são as glândulas sudoríparas, que se apresentam como glândulas tubulosas enoveladas simples, tubulosas por apresentarem morfologia de tubo, enoveladas pois esse tubo se enrola como um espiral, e simples por apresentarem apenas um ducto. Lembrando que trata-se de um ducto para cada porção secretora. No estômago também encontram-se glândulas tubulosas, contudo são glândulas tubulosas ramificadas simples, recebendo essa denominação pois os túbulos da porção secretora se ramificam, contudo desembocam em um único ducto. E, finalmente, mais um tipo de classificação das glândulas exócrinas. Trata-se de uma classificação baseada na forma com que a secreção ocorre através das células que compõem essa glândula, ou seja, a forma como o produto de secreção deixa a célula. Com base neste parâmetro, as glândulas podem ser classificadas em merócrinas, holócrinas ou apócrinas. Nas glândulas merócrinas, a secreção é liberada da célula por meio de um fenômeno denominado exocitose. Por meio dele, não há perda de nenhum outro componente da célula, além, é claro, do produto de secreção. O outro tipo de secreção é aquele que envolve a desintegração completa da célula, caracterizando a secreção denominada de holócrina. E, finalmente, um mecanismo intermediário entre os dois anteriormente apresentados, que caracteriza a secreção denominada como apócrina. A secreção apócrina, ela envolve a liberação do produto de secreção juntamente com pequenas porções do citoplasma apical da célula secretora. Um exemplo de glândula merócrina, que também pode ser chamada de écrina, liberando, portanto, seu produto somente por meio da exocitose, é o pâncreas. Lembrando que o pâncreas trata-se de uma glândula mista, pois é capaz de liberar produtos para o meio externo, caracterizando-se como uma glândula exócrina, e, por outro lado, também pode liberar seu produto de secreção para capilares sanguíneos, classificando-se também como glândula endócrina. Como exemplo de glândula holócrina, que, portanto, há necessidade de desintegração completa da célula para a liberação do seu produto de secreção, podemos citar as glândulas sebáceas. E, como exemplo de glândulas apócrinas, que liberam a secreção como parte do citoplasma apical, podemos citar as glândulas mamárias, para a liberação do produto de secreção lipídica. Com isso, finalizamos o estudo do epitélio glandular. Até mais!